Olá, alunos! Esta é a nossa aula do Programa de Iniciação Científica da UBMEP, certo? Referente ao encontro número 2 do nível 2 do ciclo 1. Que, como eu já tinha dito para vocês, cada ciclo é composto por 2 encontros, em que nós deveríamos estar fazendo esses encontros presencialmente, mas não estamos podendo, estamos fazendo online. Então, o primeiro encontro na semana passada, vocês tiveram a videoaula e os materiais para estudo, sendo que vocês fizeram as atividades e me mandaram no grupo para que eu estivesse corrigindo e desenvolvendo um conceito a partir disso. Então, neste segundo encontro funcionará da mesma forma, em que a partir dessa videoaula e alguns materiais de estudo, vocês estarão fazendo as atividades para que eu contabilize o conceito e coloque no portal, certo? Então, vamos para o assunto de hoje. Hoje nós temos como assunto principal a divisão euclidiana, certo? Porque vocês podem pensar em divisão, ok, divisão todos conhecemos, mas euclidiana, vocês podem achar que não conhecem a divisão euclidiana, mas ela é mais simples do que vocês imaginam. Porque aqui nós temos o exemplo de que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas, certo? Eu tenho 7 moedas e eu quero dividir para 2 pessoas. Aqui 7 moedas para 2 pessoas. Essa pessoa vai receber 3 moedas, esta pessoa vai receber mais 3 moedas e esta moeda ficou sobrando, certo? Eu não tenho como dividir esta moeda em duas para dar metade para cada pessoa. Acontece que na divisão euclidiana o princípio é basicamente esse. E nós temos aqui o 7 é o número total de moedas, certo? O 7 ele é igual a 3, que é o número de moedas para cada pessoa, vezes 2, que é o número de pessoas, mais 1, que é o número da moeda que ficou sobrando, certo? Então nós temos aqui 7 moedas, eu dividi para 2 pessoas, mas teve um resto, teve esse 1, teve uma moeda que ficou sobrando. E aqui, neste outro exemplo, nós temos 234 sobre 5, certo? Ou 234 dividido por 5, sendo que aqui ele no formato de fração ou no formato da divisão comum, nós conhecemos, tudo são a mesma coisa. Ou ainda, outra forma que nós temos é fazer 234 aqui dividido por 5. E acontece que esta forma aqui é a que nós estamos estudando, a divisão euclidiana. Então, para vocês que achavam que nunca tinham ouvido falar disso, esta forma aqui é a divisão euclidiana, em que nós temos 234 dividido por 5. Aqui, 4 vezes 5 vai dar 20. 23 menos 20, sobrou 3. 3 desce-se 4. 6 vezes 5 dá 30. 34 menos 30 é igual a 4, certo? Então isso aqui é um processo que, acredito eu, vocês já conhecem, espero que já dominem. E essa é a divisão euclidiana que nós estaremos trabalhando nesse encontro de número 2. E quais são os princípios dessa divisão? Aqui o 234, ele é chamado de dividendo. O 5 é chamado de divisor. O 46, que é o resultado, é chamado de quociente. E o 4, ele é chamado de resto. Então aqui, analisando desde o início, nós temos o 234, que é o dividendo. Nós temos o 5, que é o divisor. Nós temos o 46, que é o quociente. E nós temos o 4, que é o resto. Porque a partir desse 4, nós não temos um número que nós colocaríamos no quociente que multiplique por 5 e dê 4, certo? Então, a partir disso, essa aqui é a montagem da divisão euclidiana. E é o assunto que vocês devem dominar a partir desse encontro 2.
Porque também nós podemos montar aqui da mesma forma que montamos do exemplo das moedas. Nós temos nesse outro exemplo, nós podemos montar que 234 é igual a 46 vezes 5 mais 4, certo? 234 é o dividendo, 46 é o quociente, multiplicado por 5, que é o divisor, mais 4, que é o resto. Então, quando a questão, principalmente nas atividades que vocês irão estar trabalhando, falarem em divisão euclidiana, a resposta vai ser nesse formato. Vai ser o dividendo igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, certo? Vai ser nesse formato. E aqui, até para vocês entenderem melhor, aqui cada letra representando um número na equação, certo? Aqui o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Então, quando se fala de divisão euclidiana, nós trataremos desta representação aqui. E é o que nós vamos aprender nas próximas atividades, certo? Então, o segundo assunto abordado neste encontro número 2 são os fenômenos periódicos, ou os padrões numéricos, em que nós vemos isso mais em exemplos, como neste que diz, em que nós temos que Pedro está em um parque, certo? Em que neste parque nós temos aqui 12 árvores, certo? E Pedro está fazendo uma corrida, né, uma caminhada ao redor desse parque. Ele caminha e ele toca em todas as árvores enquanto ele caminha, certo? Então ele sai da primeira árvore, ele toca a segunda, toca a terceira, a quarta e assim por diante, até voltar ao ponto inicial e dar mais voltas. Acontece que Pedro foi desafiado a tocar 100 árvores, certo? Ou seja, nós vamos imaginar que Pedro vai tocar 100 árvores. Em qual, se ele começar aqui, certo? Nós temos aqui o ponto inicial dele. Após ele tocar 100 árvores, após ele dar o número X de voltas, nós vamos descobrir em qual árvore ele vai tocar por último, em qual árvore ele vai parar após tocar as 100 árvores. Então nisso nós temos aqui 100 dividido por 12, que é o número das árvores, certo? São 12 árvores, em que nós temos aqui 8 vezes 12 dá 96, sobrou 4. Então este 4 aqui é o resto, certo? Lembrando da divisão euclidiana, esta aqui é uma divisão euclidiana. Então aqui o 100 é o dividendo, o 12 é o divisor, o 8 é o quociente. Nesse caso aqui é o número de voltas que Pedro deu, certo? Pedro vai dar 8 voltas completas, que no caso ele dando 8 voltas completas ele vai tocar 96 árvores. E após essas 8 voltas ele vai tocar mais 4 árvores, que é o resto aqui nessa divisão. Então ele vai dar as 8 voltas e ele vai tocar mais 1, 2, 3, 4 árvores. Então exatamente nessa árvore aqui Pedro vai parar. Então nesse caso é um exemplo que nós vemos de um fenômeno periódico. Porque se cada volta ele vai tocar 12 árvores, então nós vamos pegar o número de voltas que ele vai tocar e vamos dividir por 12, porque é algo periódico. Quando ele for tocando as árvores, a cada volta ele vai dar 12. Então isso é um padrão numérico, certo? Assim nós veremos em vários exemplos e vocês verão nas atividades que vocês forem fazer. E ainda nós veremos nas atividades que vamos ver a seguir. Então vamos para as atividades. No problema 1 nós temos que efetue a divisão euclidiana nos seguintes casos. Letra A, de 43 por 3. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é a leitura de uma divisão euclidiana, certo? De 43 dividido por 3. Então, vamos efetuar essa divisão da seguinte forma. Seguindo o formato da divisão euclidiana, certo? 43 aqui dividido por 3.
em que eu vou pegar o 14, porque o 14 é o número que eu multiplicado por 3 vai dar 42, que é o mais próximo de 43 possível. Se eu colocasse o 15, eu passaria de 43 e não seria possível. Então aqui 43 menos 42, sobrou o resto 1, certo? Então aqui eu obtive 43 dividido por 3, em que o quociente deu 14 e o resto 1. Acontece que isso aqui não é exatamente a resposta. Quando um problema fala efetue a divisão euclidiana, a resposta será, aqui a resposta será 43, nesse caso a dividendo, igual a 14, que é o quociente, multiplicado pelo divisor, mais o resto, certo? Assim como nós aprendemos na introdução aos assuntos. Então aqui nós temos 43 igual a 14 vezes 3 mais 1. E assim vocês farão nas letras B e C. E agora vamos para D, em que nós temos 1453 por 10, por 100, por 1000 e por 10.000. Nessa questão aqui nós usaremos o mesmo princípio. Mas o que nos chamará a atenção, é que 1453, ao dividirmos ele por 10, aqui nós temos 145, que multiplicado por 10 vai ser igual a 1450, certo? E aqui 1453 menos 1450 deu o resto 3. Aqui a resposta, 1453 é igual a 1145 vezes 10 mais 3. Já aqui 1453 dividido por 100, aqui o número do quociente é 14, que 14 multiplicado por 100 dá 1400. Então nós já podemos pegar, por exemplo, aqui desses dois exemplos, nós podemos pegar o conhecimento de que quando nós dividimos um número por 10, o quociente aqui, né, o 10 é 1 e o 0. Aqui, por ter um 0, nós eliminamos um algarismo aqui desse número para obtermos o quociente. Aqui, ao dividirmos por 100, são dois zeros. Então nós eliminamos dois algarismos aqui desse número para obter o quociente. Aqui nesse caso o quociente é 14, o resto é 53, e a resposta é 1453 igual a 14 vezes 100 mais 53. E aqui 1453 dividido por 1000, como nós já fizemos anteriormente. O quociente aqui por dividir por 1000, por ter 3 zeros, aqui nós eliminamos o 4, o 5 e o 3, e nós temos o quociente 1, certo? Então aqui 1 vezes 1000 vai dar 1453 menos 1453 de resto. Então a resposta 1453 é igual a 1 vezes 1000 mais 453. E por fim, aqui o último, nós temos 1453 dividido por 10.000. Acontece que nenhum número é possível multiplicar por 10.000 que seja igual a 1453, certo? Por isso aqui é o quociente, nesse caso, for o 0. Ou nós podemos dizer que essa é uma questão que não vai dar um número inteiro. Então aqui 1453 menos 0, 1453. E aqui a resposta, 1453 é igual a 0 vezes 10.000 mais 1453. Então isso aqui é um princípio que será muito usado nas atividades, e espero que vocês compreendam para resolver a questão A e a questão D que eu já resolvi. Vocês também resolverão a C, a D e todas as outras, certo? Problema de número 2. Mostre que de 3 números consecutivos, um e apenas um deles é múltiplo de 3. Então, para resolvermos esse problema, nós vamos fazer apenas uma análise. Não vai ser preciso nenhum cálculo, certo? Porque nós podemos analisar. Aqui eu coloquei numa reta numérica
Somente por exemplificação, o 11, 12, 13, 14, 15 e 16, certo? São números consecutivos. E aqui nós podemos analisar que o 11, ao dividirmos por 3, ele vai sobrar o resto 2, certo? Enquanto o 12, ele vai dividir por 3 e vai dar um número inteiro, então ele vai dar o resto 0, vai ser uma divisão exata. Enquanto o 13, ao dividirmos por 3, vai dar o resto 1. E o 14, ao dividirmos, vai dar um resto 2. Enquanto o 15 vai dar uma divisão exata, um resto 0. E o 16 vai dar um resto 1. Então nós temos aqui um padrão, certo? Nós temos aqui, não analisamos o número, mas como nós temos um padrão, esse padrão vai se repetir independente da sequência numérica. Se nós temos um resto 2, um resto 0, um resto 1, resto 2, resto 0, resto 1, certo? Nós podemos analisar que sempre vai ser essa sequência: um resto 2, um resto 0, um resto 1. Ou nós podemos dizer que é um resto 0, um resto 1 e um resto 2. Então, para isso, nós temos aqui a separação desses três números, o 11, o 12 e o 13. Então, nesses aqui, nós sempre vamos ter um resto 2, um resto 0 e um resto 1. Aqui no caso, o 12, por ter o resto 0, ele é um múltiplo de 3, que é o que a questão nos pede. Enquanto aqui, nós vamos pegar essa outra separação. Aqui nós temos o 12, o 13 e o 14. Nós temos o resto 0, o resto 1 e o resto 2. Então percebam que aqui, enquanto o 11 ele representava o resto 2, aqui o 14 representa o resto 2. Então aqui nós temos o 12 como um número múltiplo de 3. Já aqui nesta outra separação de três números, eu não tenho mais o 12, mas eu tenho aqui o 13, que é o número com o resto 1, o 14 com o resto 2, e agora o 15 com o resto 0, um número múltiplo de 3. E aqui nessa outra separação também, o 14, o 15 e o 16, resto 2, resto 0, resto 1. Então nós podemos perceber que, por nós temos aqui um padrão numérico, certo? É o que nos traz esse fato de que de três números consecutivos, um e apenas um deles é múltiplo de 3. E nós podemos provar apenas por essa observação e por esse padrão numérico. Problema de número 4. Encontre o último algarismo do número 1989 elevado a 1989. Então, se nós formos pensarmos nessa potenciação, certo? 1989 elevado a 1989 vai dar um número gigantesco, mas nós vamos analisarmos ele assim como nós analisamos no primeiro encontro os conteúdos de paridade. Neste caso, nós vamos analisar só alguns aspectos que vão tornar esse número um padrão, certo? Assim como na paridade nós tínhamos padrões, neste caso nós também vamos ter padrões numéricos, que é um dos nossos conteúdos. Aqui no caso, esse 9 está destacado porque ele é o último número desta sequência aqui, certo? Deste número, 1989. O 9 é o último número. E aqui ele pede para nós encontrarmos o último algarismo. Então, aqui se 9 é o último algarismo, para encontrarmos o último algarismo deste número como um todo, nós vamos utilizarmos dele, para não precisarmos utilizarmos de todos os outros. Acontece que nós podemos analisar que o 9 nós vamos elevar a 1989, certo? Vamos destacar só ele. E aqui, sabemos o resultado, ele pode ser 9, mas por que ele pode ser 9? Porque aqui, 9 elevado a 1 é igual a 9, certo? 9 ao quadrado, ele é igual a 81, ok? Enquanto 9 ao cubo é 729. E 9 elevado à quarta é 6.561. Então aqui nós já notamos facilmente o padrão, certo?
em que o 9 elevado ao número ímpar, ele é 9, enquanto 9 elevado ao número par, ele é 1. O final dele é 1. O último algarismo do número completo é 1. Enquanto 9 elevado ao cubo, que é o número ímpar, é igual a 729. O último algarismo é um 9. E aqui 9 elevado ao número par, o último algarismo é 1. Então, ao fazermos essa análise e até fazer um comparativo com o conteúdo anterior da paridade, nós temos aqui que o 9 elevado a 1989, esse 1, 9 e o 8, esses algarismos, eles praticamente não fazem diferença na nossa conta, sendo que nós estamos procurando o último algarismo. Então, o 9 elevado ao número ímpar, certo? Terminado em 9 é o número ímpar. Ao analisarmos isso daqui, nós podemos ter a certeza de que o último algarismo dessa conta aqui, por maior que essa conta seja, o último algarismo vai ser um 9, por uma questão de padrão numérico. Então, chegamos ao fim de mais um encontro, em que estudamos os assuntos de divisão euclidiana e fenômenos periódicos, certo? Em que vemos as atividades e relacionamos os dois problemas para resolver os problemas propostos, certo? Espero que tenham entendido para realizarem as atividades propostas, em que a minha recomendação é que vocês devem fazerem uma folha ou um caderno e me enviarem no privado, tá? Não me enviarem no grupo nem fazerem em Word, como alguns estavam fazendo. O que eu especifico para vocês fazerem uma folha, pois vocês têm mais liberdade. E eu acredito que assim vocês adquirem mais conhecimento. Vocês fazerem uma coisa mais livre e mais espontânea no papel, certo? E se preparem, pois já na próxima semana será realizada as avaliações no portal. Então vocês devem entrar no portal todos os dias para checar o calendário que está presente lá e estarem cientes de que vocês fazerem essas avaliações é de muita importância para vocês permanecerem no programa. E até o próximo encontro.